Hoje eu quero falar com você um pouco sobre paz mental, sobre espiritualidade e tô sem nenhum roteiro aqui. Sei lá, só me vem pra mim gravar. Não sei nem o que vai sair, na verdade. Mas vamos desenrolar isso e talvez eu vou receber alguma coisa que eu preciso passar aqui pra alguém. Me vem essa inspiração do nada. Não sei. Vamos desenrolar aqui essa conversa e espero que você me conhece, que eu gosto, sabe que eu gosto de trazer o conteúdo de uma forma espontânea, o que vier eu vou passando e eu agradeço a tua companhia aqui, agradeço por me ouvir, pela nossa amizade, eu sei que está me assistindo aí, gratidão de coração, e vamos ver o que vai sair agora. Vamos falar sobre paz mental, sobre espiritualidade, paz mental. O que é a espiritualidade para mim? Eu acredito que o que mudou a chave na minha vida, o que eu acredito não, na verdade o que eu tenho certeza, porque foi o que aconteceu na minha vida, foi quando eu comecei a me voltar à espiritualidade. E espiritualidade não de uma maneira assim religiosa, aquela coisa nada contra quem está na religião, tá tudo bem, cada pessoa tem que ir onde ela se sente melhor, onde ela se sente acolhida, né? E eu fui acolhido, digamos assim, na espiritualidade livre, não frequento nenhuma religião. Às vezes eu vou na igreja, mas dificilmente, assim, eu sou mais da questão assim, acho que talvez do lado mais esotérico, da questão mais conexão eu mesmo com a fonte, minhas meditação, cuidar da minha alimentação, viver assim, o que é viver mais em comunhão com a fonte em todos os lugares. Eu estou aqui, por exemplo, eu sento aqui, me comunico com Deus, com o Pai, e eu acho que isso é espiritualidade, sabe? Eu me comunicar direto com a fonte. E isso foi uma das coisas assim que mais me ajudou na minha vida. Eu tinha bastante ansiedade, passei por vários problemas assim, até com vícios e coisa. E eu saí de verdade, eu transformei a minha vida quando eu comecei a me voltar a algo superior. Eu entendi que existe algo superior. Eu não compreendo, eu não sei explicar e não tem como você explicar também. As pessoas às vezes se prendem muito, o ego quer explicar, o meu Deus é melhor que o teu, ou tipo assim, Deus, porque é isso, e explica numa teoria, só que eu não consigo compreender como que a gente vai explicar a Deus, explicar a fonte criadora de todo esse universo, com todas essas magias, esses mistérios, digamos assim, que é a vida, a nível mental, como que algo finito, que tem uma resistência digamos, de conhecimento, quer explicar algo que é infinito. Não faz muito sentido. Então eu acredito que Deus, você não pode, a espiritualidade, você não pode explicar Ele. Não tem como você explicar a Deus. E toda pessoa que vem te explicar o que é Deus, eu olho assim, tudo bem, eu acredito que você está explicando a fonte, explicando a espiritualidade de uma maneira mais racional. Só que para mim não cabe aquilo, sinceramente não consigo compreender, não tem como você querer explicar racionalmente isso. Acredito que a espiritualidade ela é sentida. E quando você sente a espiritualidade, como eu estou aqui, como um canal, sabe? Eu me abri para a espiritualidade para mim ser guiado. Talvez o que eu vou falar aqui para você pode ser que é coisas das minhas vivências, sim, mas pode ser que eu sempre me abro como um instrumento. Uma vez eu recebi um folderzinho, né, que estavam passando na rua e falava assim que Deus ele age através de nós como se nós fossemos instrumentos. Quando bem afinados, quando você se abre para receber essas informações, você se torna um instrumento que carrega uma frequência, uma música harmoniosa, uma melodia gostosa de se passar. E eu me abri como um instrumento, sabe? Eu abri meu campo no sentido de assim, eu sempre falo, sabe? Deus, fala através de mim. O que eu preciso falar? O que eu preciso passar para as pessoas? Meu eu superior, o que eu preciso falar? Fale através de mim. Me use como um instrumento. E tudo que eu falar aqui, se um dia servir para alguém, eu fico muito grato por isso, de coração. Porque assim, eu não falo, e eu não quero me intitular que é eu que estou falando para você. Eu quero entender que se eu consigo passar algo de útil, de bom para você, é que eu recebi. Se eu tenho esse conhecimento, foi porque eu recebi da fonte. A fonte me usa como instrumento para falar através de mim. Sabe, isso é muito lindo, é muito
bonito de ver. Quando você se abre para isso de verdade, você se abre para a verdadeira espiritualidade. E como eu falei, eu não tenho nada contra você estar num templo, se você sente que a tua fé está lá, você precisa daquilo, está tudo bem. Cada pessoa, a gente precisa entender que Deus ele se manifesta em todas as coisas. O universo, a fonte, como você quiser chamar, ele se manifesta em tudo. Eu não posso limitar Deus, talvez, a simplesmente estar em um local. Um local ele funciona como uma egrégora, são várias pessoas que estão ali unidas em um mesmo propósito. E sim, de fato, isso vai ajudar. São várias pessoas, essa egrégora concentra em um só objetivo. Nem Jesus falava, onde estiverem 2 ou 3 pessoas falando em meu nome, eu estarei lá. Então, é para compreender, dá para compreender. Só que nós também não podemos nos limitar, por exemplo, eu vou para a igreja, ou vou para um templo, ou eu vou lá para um terreiro, né? Não importa. Cada pessoa tem a forma que ela se encontra. Nós precisamos entender isso. E Deus está em tudo. Então, quando você entende isso, você não vai julgar uma pessoa que está lá, aqui, em outro lugar, falando. Cada qual está buscando o seu caminho. Existem caminhos perversos, caminhos errados? Existe, mas cada um está, assim, livre-arbítrio. Cada um vai carregar a sua cruz. E quando você compreende isso, entende, as coisas ficam mais leves. Você se permite existir, permite receber e se conectar à fonte em todos os lugares, a todo momento. E quando você entende isso, você começa a ter paz mental que você nem imaginava que poderia existir, que você poderia ter e sentir. Às vezes eu estou falando assim, eu percebo que vem coisas que eu estou falando que parece que nem é eu, sabe? Eu só entro num flow, num estado de fluxo, assim, eu me permito transmitir a mensagem que vai vindo, e às vezes eu estou recebendo de esferas maiores. Por quê? Todos nós, tudo que você tem de conhecimento, sabedoria, talvez você teve um insight que transformou a tua vida, ou você falou uma palavra para alguém que mudou a realidade daquela pessoa. Só que a gente precisa ser humilde de entender que nós somos apenas canais, somos apenas instrumentos que somos tocados na harmonia, a nossa melodia que sai da nossa boca é ministrada por esferas maiores, por uma hierarquia espiritual. E quando nós entendemos que nós somos canais e o tempo todo nós estamos aprendendo, nós estamos recebendo, Deus se comunica através de pessoas, muitas vezes. Tem até aquele exemplo lá que o cara está se afogando no mar e aí ele fala, Deus, me salva, me tira daqui, por favor. E aí Deus manda, né, metaforicamente falando talvez, ou uma pessoa lá e joga uma boia pro cara. E o cara fala, não, eu não quero, eu vou esperar Deus vai me salvar. E aí vem outro lá e tenta pegar ele, puxar pela mão, alguma coisa assim. E ele, não, eu vou esperar Deus, porque Deus vai vir me salvar. E aí ele morre. E aí ele chega lá no céu, poxa Deus, você não me salvou, eu confiava tanto em você. E aí Deus, né, é uma metáfora falando para ele, poxa, eu mandei 2 pessoas lá para te salvar, para te ajudar, e você não se permitiu? Então, assim, a gente entender que Deus está o tempo todo, está em todos os lugares, Ele está se comunicando através de pessoas conosco. E às vezes uma pessoa vem e ajuda, fala uma coisa e muda todo o direcionamento da tua vida. Ou um terapeuta, um médico, ele está salvando a vida de uma pessoa. Isso é Deus agindo. Eu estou falando aqui, começou a vir o sol, mas acho que não vai atrapalhar, não. Então entende que a espiritualidade, Deus está o tempo todo agindo na nossa vida, só que às vezes a gente não consegue perceber. E aí a gente chega e fala assim, a pessoa está lá em um outro caminho, está buscando Deus da forma dela, através, sei lá, de um templo espiritual, ela está lá meditando e tal, e a gente olha e fala, pô, você não vai encontrar Deus, Deus é esse aqui, ó, Deus racional, tentando explicar, pegando Deus assim, ó, que é um infinito, onipotente, onisciente, onipresente, não tem como você explicar Deus, ninguém explica Deus. Se alguém um dia chegar para falar para você assim, Deus é isso, já está errado, desculpa falar, mas está errado. Como que você vai pegar algo assim, Deus, algo não tem como explicar, esse todo, não tem explicação. E explicar para você assim, ó, Deus é isso. Você está pegando Deus, colocando numa caixinha, rotulando aqui, ó, Deus é isso. Você está limitando Deus. Deus não existe, não tem limites para Deus.
Deus é tudo, Ele é todos, Ele não existe, Ele é um mistério. Ele é tipo assim, é um mistério de você colocar uma plantinha, uma sementinha na terra e aquilo ali se transformar numa árvore gigantesca com um monte de frutos que alimenta várias pessoas. Olha o mistério da vida, de uma sementinha de nada se transformou uma árvore gigantesca com frutos ainda. Com mais milhares de sementes ali, que você pode jogar na terra e ter mais plantas, mais árvores. Infinito. Não tem como explicar isso. A magia da vida, os mistérios da vida. Entende? Então quando a gente pega e rotula Deus, coloca ele numa caixinha e fala, Deus, é isso aqui, acabou a tua paz mental, cara. Como que você não encontra Deus? Enquanto você está perdido no Deus racional, no Deus mental, você não tem paz na tua vida de verdade, porque você não está sentindo Deus. Deus é o sentimento, a fonte, o universo é o sentimento, você precisa sentir Ele. E quando você sente, você entra em sintonia e você percebe, o mais mágico é que você não precisa estar em um templo para sentir a Deus, para sentir a espiritualidade agindo na tua vida. Eu estou aqui agora, eu estou no meio do mato aqui, ó, conversando com você, eu sinto essa presença, eu sinto essa coisa gostosa de estar aqui passando esse conhecimento para você. Compreende? Deus, Ele está agindo através de pessoas, então nós não devemos dividir, a minha opinião está certa e a tua está errada, o meu Deus está certo e o teu está errado. Poxa, será que nós temos um ego tão grande assim de nos limitar e falar assim, o nosso Deus, o meu Deus que eu acredito está certo e todos no universo, nesse planeta todo, nesse planeta Terra inteiro, estão todo mundo errado, está todo mundo errado, só eu estou certo? Será que só o que eu falo está certo? O que eu falo, o que eu explico sobre Deus? Tá, mas daí eu estou colocando Deus numa caixinha? Volta ao que eu falei agora há pouco? Limitando Deus? Não dá, cara, assim, ó. É umas coisas assim que se a gente parar para refletir, a gente vê que é um absurdo. Poxa, o nosso ego não pode ser tão grande assim, de falar, poxa, só meu Deus está certo. Só o que eu estou te falando é real e as outras pessoas estão tudo errado. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Então assim, ó, a espiritualidade está se comunicando o tempo todo com nós. Através de uma pessoa que ela vem falar alguma coisa, quando você está aberto a entender isso, você está em sintonia com a fonte, você cuida dos teus pensamentos. E quando você está em sintonia com a fonte, automaticamente teus pensamentos mudam. Vem uma paz de dentro de você que você não sabe explicar. Você só sente. E não precisa explicar, tá tudo bem? Não tem por que explicar. A mente não tem como explicar a fonte, explicar um sentimento, não tem como explicar, racionalizar algo. Então que nós possamos nos desligar um pouco das espiritualidade, das crenças, se sair um pouco dessa eu acredito nisso, eu me limito a isso, porque tudo que tu acredita está te limitando. Você não se permite se abrir para o novo às vezes. Eu sei que isso às vezes é difícil da gente entender, só que você precisa sair um pouco dessa espiritualidade, dessa crença, desse Deus punitivo, desse Deus que está só na tua cabeça, porque talvez você não está servindo por amor, você está servindo pelo medo. Tipo assim, eu preciso servir porque senão, sei lá, te colocaram na tua cabeça, não vou nem falar manipular, mas te colocaram na tua cabeça que você ia para um inferno e você ia, sei lá, passar a vida inteira lá, tipo assim, a existência toda, o infinito, ali queimando. Cada um tem uma opinião. Para mim, acho que Deus, sendo mais puro amor, que criou tudo isso, que criou a vida, essa beleza, essa maravilha, Deus é o amor. Eu acho que Ele não teria capacidade de colocar nós, queimar o resto da vida eternamente no fogo do inferno. Sabe, é o meu ponto de vista, você não é obrigado a concordar, eu estou aqui passando o que eu sinto, o que eu quero passar, o que eu estou recebendo de alguma maneira para passar aqui para você. Deus é o amor, cara. Deus é sentido. E você não vai sentir a Deus preso nos conceitos, nas crenças que você idealizou, que foi colocado na tua cabeça. Viva a Deus, sinta a Deus, sinta a espiritualidade de verdade agindo na tua vida, sentido. Não um monte de ideias que você acreditou ou você servir talvez pelo medo. Deus, Ele não quer pessoas que sirvam, eu acho Ele. É o que eu acho.
que eu sinto de falar para você. Posso estar totalmente errado, estou falando asneira aqui, e está tudo bem. Eu aceito, é a minha verdade. Não é uma verdade absoluta. E nem o que você acha que é verdade é uma verdade absoluta. A não ser que, como eu falei, você tem um ego gigantesco e não se permite escutar uma nova percepção, um novo ponto de vista. Porque você está identificado com o que você acredita ser. Mais uma vez, o que você acredita ser não quer dizer que é a realidade. Ou Deus veio aqui, se manifestou e falou para você, essa é a realidade, te mostrou. Você consegue comprovar isso? Não, ninguém sabe. Isso que é a mágica da vida, o mistério. Ninguém que chega e fala. Se uma pessoa chega e fala para você assim, essa é a realidade, ponto, acabou, tá errado, desculpa falar. Eu vejo muito guru falando, vejo muita coisa. Tá errado, cara. Não tem como você falar assim, Deus não chegou e não falou para você. Talvez você está disposto a entender e a ter a humildade de talvez tudo que você acredita está errado. Até eu, que tudo que eu acredito pode estar errado? Pode. Eu aceito, só que eu estou vivendo. E eu percebi que quando eu tive essas percepções, a minha vida se transformou. Conhecereis a árvore pelos frutos. Quais são os frutos na tua vida? A pessoa fala, não, eu sou uma pessoa religiosa, extremamente religiosa, mas aí tá traindo, tá mentindo, tá vivendo num estado mental de o tempo todo mal, ansioso. Será que você está vivendo a Deus mesmo, a espiritualidade verdadeira? Será que você está confiando de verdade? Você está existindo? Você está no caminho exato, no caminho certo? Ou o caminho que mais te preenche de verdade? Conhecereis a árvore pelos frutos. Quando eu entendi, tive essas percepções, entendi que Deus ele não está em um templo, ele está lá no sentido de as pessoas estão lá, sim, ele está em todo lugar. Só que ele não pode, vou reformular, ele não pode estar apenas em um templo. Ele tem que estar a todo momento, em todos. Você respeitar a opinião de outra pessoa, você aceitar a opinião de outra pessoa, você está no meio de um mato, que seja você olhar para uma árvore, Deus está ali, porque Deus é a vida. Se essa árvore está aqui, ela tem vida, então ela tem Deus dentro dela. No DNA dessa árvore existe vida, existe Deus. Deus está em tudo. Isso é a fonte, está em todo lugar, em todas as pessoas. Não confunda isso. Quando Deus quer se comunicar, Ele usa pessoas. Agora, se você não se permite, você fala, não, essa pessoa está errada, eu estou certo, eu sou dono da verdade, você não se permite sentir mais nada na tua vida. Então, olha só, eu comecei a falar uma coisa, nem sei se era para chegar nesse caminho, mas foi vindo, percebe? Percebe? Eu espero estar sendo guiado pela fonte neste momento para passar isso para vocês. Espero que você, interiorize isso, se questione, não fique preso ao que você acredita, ao que falaram para você, a um Deus de crença. Não sirva pelo medo, porque no fundo eu vejo muitas pessoas servindo pelo medo. Ou serve lá no templo, serve num terreiro, serve numa igreja, serve em qualquer lugar. Aí volta para casa, tá falando mal dos outros, tá fazendo um monte de coisa errada, tá traindo a esposa, tá traindo o marido, tá lá bisbilhotando outras pessoas em redes sociais, ali cuidando da vida de outras pessoas, não cuidando da sua própria, não cuidando da sua vida como um todo. Cadê os princípios? A espiritualidade verdadeira não está nisso. Quando você decide transformar a tua vida, se conectar de verdade a algo superior, entender que a gente não vem aqui a passeio, nós estamos aqui realmente para viver a espiritualidade, se conectar o nosso espírito à essência, à fonte. Nós somos um ser espiritual tendo uma experiência humana. Se você fica preso no humano e baseado em crenças, em o que foi imposto para você, vivendo igual um cachorrinho adestrado, desculpa falar, mas é a realidade. Às vezes a gente vive, e eu falo isso para você e para mim também. Quanto tempo da minha vida eu vivi como um cachorro adestrado, com crenças que não eram minhas, com verdades entre aspas, que não eram minhas. Peguei até dos meus pais e não falaram por mal, às vezes foi o que eles aprenderam também, não questionaram, não foram, será que é isso de verdade? E quando nós voltamos para a nossa essência, se conectamos com o nosso espiritual, mosquitinho aqui, se conectamos com o nosso espírito, com as verdades assim sentidas, compreendidas, você percebe a transformação na tua vida e você fala, poxa, eu falo o que eu falo com propriedade porque Deus está atuando na minha vida. Para mim, essa é a minha verdade. E também não estou aqui falando que é uma verdade absoluta.
Talvez essa minha verdade vai servir para algumas pessoas, para outras não. Tá tudo certo. Cada qual vai buscar a sua verdade que ressoa com você. Mas conhecereis a árvore pelos frutos. Quais são os frutos que estão, digamos que assim, se manifestando na tua vida? Você acha que você realmente está sentindo a Deus, a espiritualidade? Ou você está acreditando em Deus? Acreditar é da mente. Da mesma forma que você acredita, você pode desacreditar. É uma crença. Agora, quando você sente algo, você não consegue explicar. Mas nada tira aquele sentimento de você. Eu acho que paz mental, tudo está relacionado a você entender isso, a se conectar com a verdadeira essência, com a fonte que está em tudo e em todos. E ninguém é mais que ninguém, e ninguém é dono da verdade. Enquanto você estiver colocando Deus numa caixinha e rotulando que Deus é isso aqui, e explicando, verbalizando, não sentindo, talvez, eu acho que isso não é Deus. Deus não pode ser limitado. Ele é tudo, todos, onipotente, onisciente, onipresente, tudo e todos ao mesmo tempo e não tem uma explicação lógica. Faz sentido isso para você? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Gratidão por ter me assistido. Eu te espero no próximo vídeo.